Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao podcast A Vida no Esporte. Aqui à minha direita está o meu grande amigo Carlos Alexandre. Eu vou tirar o doutor, né? Pode tirar o doutor. Pode tirar, tá tudo bem? Tudo ótimo. Então tá bom. É uma alegria imensa poder estar aqui mais uma vez com vocês nesse bate-papo tão especial, onde nós queremos levar muita informação para vocês e histórias de impacto. E hoje o nosso convidado é um multicampeão. Esse cara que, além de ser um grande amigo, é um cara que é uma referência, sem sombra de dúvidas, que tem impactado famílias e muitas crianças com o seu trabalho maravilhoso social, que ele abençoa muitas vidas. Gente, campeão do mundo, o cara que fez um gol de bicicleta num jogo da Copa do Mundo. Eu vou deixar hoje para você apresentar nosso convidado, Carlos. Boa tarde a todos, boa tarde, Ricardo, você que nos acompanha do nosso podcast A Vida no Esporte. Nós que falaremos sobre 4 pilares: saúde mental, saúde emocional, alta performance e espiritualidade. E o nosso convidado, além de ser pentacampeão, é gestor também, tem uma vasta carreira dentro do âmbito esportivo e trouxe alegria para quem é São Paulino, palmeirense, para quem torce para o Barcelona, para quem torce para o 15 de Jaú, as origens. Eu estou falando do pentacampeão Edmilson. Opa! Seja muito bem-vindo ao podcast A Vida no Esporte. Esse merece aplauso. Demais os nossos aplausos, que é... Seja muito bem-vindo. Então, como eu te apresentei, quem vai fazer a primeira pergunta é o Ricardo. Então eu passo a bola para ele, então. Maravilha. Opa. A gente tem sempre essa sinergia bem bacana, porque a gente procura, hoje você apresenta, hoje você faz a pergunta e tal, muito legal. A gente está muito bem entrosado, né? A gente já leva alguns meses juntos aí, tá bem bacana. Comparando com o primeiro podcast, será que a gente evoluiu bastante? Evoluiu. Foi o primeiro bem legal, podcast, né? Eu tava tremendo. Tava? Quê? Cara, você não faz ideia como foi. Mas vamos lá, a nossa pergunta... Ao vivo ou gravado, Ricardo? Não, esse foi gravado, foi gravado. A gente deixou ele bem tranquilo, assim, ele deu aquela tremida, mas foi bem. Nossa pergunta inicial é sempre... a gente quer saber quem é o Edmilson, né? Essa é a pessoa do Edmilson, né? Daqui a pouco a gente vai entrar muito no personagem, no cara, no multicampeão, no gestor, e a gente entra por outros caminhos também. Mas quem é o Edmilson? Bom, primeiramente é um prazer estar aqui com você, Ricardo. Obrigado pela oportunidade, Carlos, e toda a sua equipe que está nos bastidores aí. Eu acho que o ser humano ele existe em 2 momentos na vida. Porque nós somos criaturas e filhos, né? Como eu me converti muito cedo, eu lembro só do Edmilson raivoso, guerreiro, desobediente, brigador lá nas brincadeiras que a gente tinha de infância, né? Porque eu tenho aí a minha lembrança de infância de 8 até os 14 anos, quando eu comecei a jogar bola no 15 de Jaú. Então, era um menino que... De 2 irmãos, eu era do meio, né? Meu irmão mais velho, minha irmã mais nova. Meu pai e minha mãe, vida inteira na roça, no interior de São Paulo, Taquaritinga, onde a gente não tinha muita perspectiva, assim. A gente não sonhava em nada. O que a gente sonhava, a gente pensava em brincar. Vamos aonde? Acabou a escola, vamos aonde? Vamos pro campinho. Se divertir. Se divertir, cara. A gente não treinava ou praticava esporte para poder ser rico, famoso e conhecido. A gente não imaginava que existia. Eu não imaginava. Então o Edmilson, ele é um menino raivoso pela circunstância que a vida nos ofereceu, cada um tem sua história. E aí, um menino sedento por Deus, porque eu ia muito na igreja católica quando eu era criança, por minha família ser toda católica, apostólica, romana, né? Eu lembro que meu irmão quase foi padre, que a gente era tão ligado ao padre da comunidade lá, que a gente jogava bola com o padre. A gente ia fazer a primeira comunhão, meu irmão era o coroinha, né, da igreja católica, aí eu falei assim, não é o meu caminho não, né? A gente fazia as promessas, as viagens, as peregrinações aqui para Aparecida do Norte e tudo, né? Pagar promessas, essas coisas. E aí existe um Edmilson pós 93, né, que foi quando eu conheci Jesus mesmo, de andar com ele, num culto de Atletas de Cristo na arquibancada do estádio Zezinho Magalhães de Jaú, não é?
falado com um amigo, eu lembro que ele falava, não, eu já conheço Deus, já, isso, aquilo. Então existe, eu acho que o personagem, a criatura e o filho, né? Eu posso ter certeza, se eu não tivesse essa mudança, né, não havia vida no Edmilson. Edmilson possivelmente, se ficasse no meu entorno social lá, possivelmente nem vivo estava, ou já estava arrebentado, porque boa parte dos meninos, amigos meus da minha infância, que não conseguiram ter essa oportunidade de ter um encontro com Deus muito jovem, ficaram para trás. Edmilson, e como que veio para você? Então, a sua conversão ela vem desde criança, dos 14 anos, 15 16 anos. 16 anos. E quando nasceu esse desejo de falar, poxa, eu preciso ter um encontro, de deixar de ser criatura para me tornar ser filho? Cara, quando eu ia lá, eu até arrepia, cara, porque quando eu tinha 10, 11 anos, eu lembro da Copa de 86 para frente. De 82 eu tento lembrar aquela grande seleção brasileira lá, mas né? eu não lembro que eu tinha 6 anos, né? Eu lembro de 86, que o Brasil perde para a França nos pênaltis, que o João Bates pega o pênalti do Sócrates durante o jogo e do Zico depois, né? Ou do Zico e do Sócrates depois. E aí, 90. Então, quando existia a educação física na época, né? Quando você estudava, eu estudava de manhã. Então, quando eu acordava era 7 horas da manhã, entrava 8 horas na escola, a gente tinha marcado já um bate-bola na quadra, 7h20, e chegava na escola todo suado, arrebentado e fedido, né? A professora botava, vai sentar lá na última carteira lá. Né? Aí fora que eu era arteiro pra caramba, né, velho? Ixi, suspensão era direto. E não gostava. Mesmo, cara? Molecada, vocês têm que estudar primeiro, só, tá? Cara. E eu gostava de estudar, tá? É isso aí. E aí, cara, aí a gente passava aqui das 8, entrava 7h30, batia uma bola na quadra, aí no recreio, né? Eu falava recreio, no intervalo, a gente levava o pão com mortadela e manteiga, a quadra tava cheia, a gente ia pro campinho jogar bola, mas uns 15 minutos mais a gente jogava. Aí acabava 11 horas, eu ia pra casa, almoçava, tinha educação física 3 vezes na semana, o esporte, fazia esporte, eu gostava de jogar vôlei. E o restante era até 8 horas da noite em casa, velho, na rua. Na rua, jogando bolinha de gude. Eu colecionei 1000 bolinhas de gudes. Cara, disso eu posso falar. Eu gostava também, cara. Eu colecionava muito, cara. Eu jogava demais, Ricardo, bolinha de gude. Foi uma meta que eu fiz. Deus, cara, mas apanhei, muito, levei surra pra caramba da minha mãe. Eu imagino que na escola, nesse tempo aí de jogar bola e tal, você era o primeiro a ser escolhido, né, cara? Não, não era tão... Não, ainda não tinha desenvolvido... Não tinha um moleque muito mesmo, melhor cara, que eu, tinha. Véio. Nossa, cara, isso gostava de perder. Bastante com todos, né? Você vê que a grande maioria fala, cara, tem tanta gente boa que já passou por mim, ou que na época que eu comecei a jogar que tinha talento, mas de repente não chegou. A gente fala muito sobre isso, porque a gente fala que o talento ele é importante, desde que ele venha acompanhado com o trabalho. Isso. Né? Isso é muito bom. Eu não gosto muito de que as pessoas falam assim, não adianta só talento. Não, o talento é importantíssimo. Se você consegue alinhar o talento com o trabalho, melhor ainda. Né? Então, tem muitas pessoas que eu também cresci, convivi, de talentos assim, que me superaram, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. E aí eu lembro assim, quando vem essa reflexão de Deus, eu ia muito para o campinho onde eu construí a Fundação Edmilson, né? Que existe lá há 20 anos. A gente deitava lá no chão, do barro lá, e falava assim, cara, o que eu vou ser quando eu crescer? Essas indagações que muitas vezes... poxa, eu olhava para o meu entorno, só roça, laranja. Meu pai catava laranja. Eu lembro, 4 horas da manhã, joga água neles, é Bétio, né? Aí você olhava para o entorno de futebol, quase não tinha nada de futebol. Não imaginava ser jogador de bola. Né? E aí eu falei, pô, se eu morrer, aonde eu vou? Se eu morrer hoje, pra onde eu vou? Com quantos anos isso, Ed? Isso aí, era uns 12, 13 anos. Cara, com 12, 13 anos, olha as indagações que ele tinha, gente. Tipo assim, se eu morrer, eu vou pra onde? E eu não encontrava na religião isso, e nem na minha casa, e nem nos ensinamentos que meu pai era um cara trabalhador, pô, 4, 5 horas da manhã acordava, ia pra roça, chegava 6, 7 horas da noite, às vezes não chegava bom, às vezes chegava bêbado, né? Mas foi um cara muito digno de trabalho, por valor, sem tatuagem, sem isso, sem aquilo, né? Mas eu tinha essa sede
de buscar algo a mais, né? E aí eu tentei encontrar dentro da religião o que não me deu, né? E quando você tem essa sensação, é que Deus tem um chamado por você, né? Então, quando eu vou para Taquaritinga, lá no campo de terra onde eu brincava de bola e onde hoje atendo crianças para poder formar cidadão para o mundo, eu acho, não tenho certeza que ali há uma conexão entre propósito de Deus, né? Porque o significado de propósito é atingir alvo, e o alvo é gente. O alvo do seu sucesso tem que ser gente, não pode ser só você. Não pode ser só material. Não existe sucesso sem pessoas, não né? Não é sem pessoas. Não existe, não faz sentido. E não existe sentido. sucesso sem atingir elas. Né? Porque senão a gente viveu, né, Ricardo? É verdade. Em grandes ambientes onde tinha muito sucesso, né, e pouca atuação de atingir gente. E atingia só o ego, a ganância de comprar, de poder, de ter, de estar, de viver, de ser, né, aquilo. Eu sou, eu posso, eu tenho, eu consigo, né? E é interessante que desde novo ele fazia essa indagação, né, Ricardo? Para onde eu vou? O que vai ser da minha vida? Se eu morrer, para onde eu irei? Para onde eu irei, E essas indagações levaram ele a ter um encontro com Deus. Sim. Quando você teve um encontro com Deus, a sua mentalidade, a sua percepção, futuro, de vida mesmo, muda também? Mudou. 100%. Aí vem a percepção que fala, poxa, será que existe a possibilidade de eu ser um jogador de futebol? Cara, ou ainda não? Então, só caiu a ficha quando eu vim jogar de verdade, né, em time grande de verdade. Na época não tinha perspectiva. A gente tinha, que nem quando eu saí em 91, inclusive a gente está no mês de fevereiro, 19 de fevereiro de 91 eu saí de casa, né? Até eu gosto de uma música do Zezé de Camargo, dia que eu saí de casa. É uma letra muito legal que conta um pouco da minha história. Minha mãe me disse, filho, vem cá, passou a mão nos meus cabelos, olhou meus olhos e começou a falar, por onde você for eu sigo com seus pensamentos sempre onde estiver. Em minhas orações eu vou pedir a Deus que abençoe os passos. É uma música secular, mas é uma música bonita. Sim, e bonita, né? Porque você está ali, você está no seu mundinho de vila, né? Que é onde eu morava, numa Vila São Sebastião, onde o pessoal que trabalhava na roça morava, 33% da cidade mora lá ainda, e vive através da cebola, da laranja, do abacate, da goiaba. Na laranja já não tem mais, tem cana, né? Então, quando você sai, você tem uma oportunidade. Ou você vai e dá certo, ou você volta e vai catar laranja. Eu não tinha outra opção, né? Estudar eu não gostava, já vou falar aqui, mas tem que estudar. Eu não gostava de estudar, eu não tinha isso no meu DNA. Meu irmão já gostava mais, fez faculdade, se formou, né? A minha irmã se formou também. Então, quando eu vou para Jaú, eu entendo o seguinte, tem que dar certo. Mas a que nível? No meu mundinho ainda que eu via. Eu não via Barcelona, não via São Paulo, eu via 15 de Jaú, com todo respeito aos times ali de 1A2, de 1A3. É o mundinho que tinha ali. Aí você vai começar vendo as coisas e falar, poxa, eu posso atingir lá também. Né? Eu posso conquistar isso, posso ir. E aí foi devagar, foi fazendo. Mas a minha mudança de vida foi graças também à minha persistência, aquilo que o Ricardo falou, né? Renúncia. E a minha conversão não foi assim de dor, nada. Foi amor puro. Eu encontrei a essência da vida. Né? Através, eu falei, poxa, agora eu tinha paz, entendeu? Eu não pensava, eu tinha paz de espírito, e quando eu voltava para casa, mesmo com as dificuldades, eu entendia que eu poderia ser um canal de reversão de uma situação ruim que nós vivíamos há 30 anos, 40 anos, aí meu pai trabalhava, né? É interessante porque eu também venho do interior. Eu saio de Marília, né? E realmente a gente tem uma visão, querendo ou não, limitada. Fica com aquele mundinho fechado sem saber que existe um mundo maior a ser explorado. E quando eu venho para São Paulo, eu falei, poxa, aqui é uma nova vida, aqui é um novo mundo. Sim. E você começa a se adaptar, você começa a se conectar com novas pessoas. No meu caso, eu já vim com 28, 29 anos. Você vem mais novo. Como que foi a realidade quando você chegou aqui em São Paulo e fala, poxa, que mundo que eu tô vivendo? Bom, cara, Deus foi tão bom comigo, porque eu fiquei 3 anos lá no 15, né? Fiquei de 14 até os 17 para 18 anos. Em maio de 94 eu venho para São Paulo. O São Paulo era finalista da Libertadores de 94, ia fazer a final depois da Copa do Mundo de 94. E aí o São Paulo saiu fazendo alguns amistosos pelo interior de São Paulo e foi fazer em Jaú.
Seu Poi era o treinador José Poi, um antigo goleiro de São Paulo, era treinador do São Paulo, do 15 de Jaú, e eu com 17 anos já tinha feito minha estreia no profissional do 15 na A3 na época. E aí o seu Poi indica o meu nome de um goleiro chamado Edson, do Eleições Paulista, e o Celinho, um lateral direito, que era de Petrópolis. Naquele jogo lá, eu me destaquei, o Celinho também, o Edson não jogou, ficou no banco. Mas mesmo assim, no mesmo dia a gente voltou para São Paulo no ônibus do São Paulo. Eu tinha 17 anos, meu pai não conseguiu nem assinar o termo lá porque eu era de menor de idade. Teve que colocar o polegar lá. Rapaz. E sabe quem me falou de Jesus? Quando eu cheguei em Jaú em 91, começou a me falar de 91 até 93, quando eu me converti em 94, fui para Jaú. O Edson, goleiro. O Edson veio comigo, com a gente, não jogou, e Deus me trouxe ele junto. O Edson ficou 6 meses emprestado no Quinjaú, não jogou no São Paulo com a gente, ele morando lá no Morumbi, não jogou um jogo, Ricardo. Desse jogo veio você e o Edson só? Eu, Edson e o Celinho. Mais três, vocês três. Nós três. O Celinho e o Edson é 7,4, 2 anos a mais, que era já último ano de sub-20, e o 7,6, que era o primeiro ano de sub-20, né? Que era na época júniors, né? Júniores, isso mesmo. E aí Deus foi tão bom que o Edson veio comigo, né? Porque é aquilo que você falou, você veio do interior, água pro vinho, pô. Muda. Só que eu me dei conta, eu falei, poxa, agora eu virei de verdade. Porque lá, queira ou não, quando você tá lá no interior, lá em Marília, lá em Araponga, onde você for, lá em Itapetininga, onde os nossos amigos estão aqui, né? Mesmo você estando assim, na capital, às vezes você tá no bairro, e às vezes pela situação da família, você nem... Estou falando anos atrás, agora não, agora o pai consegue pegar o Uber, o táxi, o que for, e vai ver o centro de São Paulo. Antigamente você morava no bairro, não saía do bairro, era sua vida ali. Entendeu? Hoje tem crianças na fundação que não conseguem sair da Vila São Sebastião para ir no centro da cidade de Taquaritinga. Eles brigam entre eles para poder ir fazer a compra com a mãe de sábado no centro da cidade. Então a nossa vida era voltada em quê? Era assim, nosso mundinho lá era comer frango todo dia, porque o patrocinador do clube era um frigorífico de frango, né? Era comer uma alimentação, final de semana, quando não tinha dinheiro, tinha que tentar dar treinamento de fundamento para algum japonês que estava de intercâmbio lá, para o cara pagar uma paçoquinha, uma tubaína para você. Então você vem para o São Paulo, pô, o time na época, geração de São Paulo, anos 90, era sensacional. Então quando venho para cá, o Edson vem junto comigo. Dos 6 meses o Edson pegou catapora, cachumba, pegou febre, torceu o tornozelo, ele não jogou o Edson. Deus mandou ele para ficar 6 meses para cuidar de mim. Agora, você entende ou não? Então, possivelmente o Edson não estaria lá nesse tempo e o Edmilson possivelmente não tinha dado certo. Porque ele foi como se fosse um discípulo. Deus mandou alguém para estar ao meu lado. Porque eu era recém-convertido e era jovem. Essas são as formas de Deus... que a gente não entende, né? De Deus trabalhar, que a gente não vai entender, né? Depois parece que fica tudo muito claro, né? Mas você parece que teve essa percepção bem antes, né? Eu costumo falar muito com as pessoas que, às vezes, quando Deus nos leva por um lugar, é só para Deus mostrar para nós que Ele está cuidando, que Ele colocou alguém especial para cuidar da gente naquele lugar. Ou você foi para um país, Deus vai colocar... O futebol sempre nos dá uma segunda família, certo, Sim, Ed? com certeza. A gente encontra muitas casas que nos acolhem e que cuidam de nós, inclusive lavam nossas roupas. Bom, eu estou falando isso porque eu vivi isso, de lavar as minhas roupas, de dar alimento, enquanto eu estava longe de casa. Isso é fantástico, isso é uma forma de Deus também cuidar, apresentar uma outra família para nós, de pessoas que, sem sombra de dúvidas, apresentaram o Evangelho dessa maneira para a gente. Mas o que me chama muita atenção nessa sua fala, e eu queria que você explicasse para a gente, como foi? Porque você com 17 anos, cara, eu sou de 80, né? Eu vi você estreando, eu vi você crescendo no São Paulo. Então eu também, eu estava lá no meu mundinho também. Eu também estava lá no meu mundinho, né? Nossas guerras. Eu também estava lá sonhando. O café da família Garcia, por favor. Aí, ó, que legal. O café da família Garcia, tá vendo? Tem que ter esse cafezinho aqui. Por favor, aí, amigão. Valeu.
E aí o que acontece? Desculpa Como te foi? cortar, Não, fica tranquilo, aqui é liberdade, pode ficar tranquilo. Mas como é que foi sair? Porque isso, eu acho que isso é interessante. Você tem uma história riquíssima, cara, e a forma como você apresenta faz a gente realmente entrar, porque você tem uma memória privilegiada. Parabéns. Você lembrar o nome dos amigos, você lembrar o caminho que você trilhou, eu acho que isso, poucos têm isso daí, você tem, mas para os nossos telespectadores, para as pessoas que estão nos assistindo, como foi, Ed, sair de uma visão micro? Porque enquanto você estava ali, você mesmo falou assim, estava no seu mundinho ali, era aquela a sua realidade. Como foi sair desse mundo, dessa realidade, para uma visão macro? Agora você está em um ambiente gigante. Você está num São Paulo que nessa época, pelo amor de Deus, com tantos craques ganhando muitos títulos importantes. Como foi isso para você? Sair desse micro, desse mundinho seu, e de repente ir para um macro, enxergar uma possibilidade gigante diante de você, para você assim, começar a construir a sua carreira de sucesso aí que você fez? Eu acredito assim, né? A gente vai entender o que aconteceu, está acontecendo hoje, mas a gente não entende durante o processo, né? Você falou bem lá no começo. Hoje eu entendo porque aconteceu aquilo lá. Entendeu? Então eu volto àquilo. Se o mundo, se o universo fez que o Edmilson fosse próspero dentro de uma carreira dele, tinha que ter um objetivo, que eu volto a falar. E as pessoas não pensam nisso. As pessoas não entendem isso. Por que eu vou chegar a tal lugar, Carlos? Por que eu tenho que chegar lá? Qual a finalidade disso? Qual a finalidade disso? Qual a finalidade de a gente fazer um podcast? Qual que é a finalidade de eu me envolver em algo? Tem que ter uma finalidade. Tem que ter um porquê? Um porquê. Se fosse para o Edmilson se tornar um cara mais prepotente, mais arrogante... Hoje eu entendo porque eu fiquei 2 anos mais no Lyon na época, depois da Copa do Mundo. Hoje eu entendo um pouco... Eu entendo muitas coisas que a gente faz ainda pós-carreira, que a gente erra. Porque existe um processo de Deus que quer nos fazer aprender o caminho dele e a vontade dele, não a nossa. Né? A gente não quer ser religioso, mas grandes homens, não servidor de Cristo ou qualquer outra religião, erraram. Erraram 1, 2, 3. Quantos caras se quebraram? Sim. Né? Aonde eu quero chegar com isso, Ricardo? Que quando você está dentro de um segmento de agradar aquele que tem o propósito, não agradar aquele que é carnal, que pode te decepcionar, você não tem como dar errado. Você, então... A minha, tipo assim, por isso que eu falo, o Edson, um amigo meu, ele foi Deus mandou ele para São Paulo para cuidar de mim. Hoje eu entendo isso, na época eu não entendia. Falei, poxa, o Edson não jogou em nenhum lugar. Não tá, obrigado, irmão. Coisa boa tem que tomar sempre, né? Cafezinho, então, família Garcia. Então eu vou tentar, pessoal, tipo assim, quando você está no seu pequeno mundinho, no seu círculo de coisas, você não interpreta e você não tem a capacidade de interpretar o que tem no mundo. Que nem... Nós viajamos o mundo inteiro durante a nossa carreira. Nós fizemos faculdade para a gente saber vender bem qualquer tipo de produto? Não. Tem coisa que você viu em Camarões, que a gente foi agora. Em Camarões. Que, cara, é só você estando lá para ver. Isso aí não tem tempo, universidade, estudo, não. Eu vivi 10 dias. Essa vivência, a prática ali. Você eu sentei com o ministro, nós sentamos com o ministro lá, que tinha poder de mandar matar a gente se quisesse. É verdade. Isso aí é um aprendizado que a vida nos dá. Entendeu? E aí, o homem, ele é julgador, ele é pré-determinante daquilo que você produz, daquilo que você é. Então, nós, como os atletas de alta performance naquela época, a gente não tinha dimensão. Estou falando há 30 anos atrás. Estou falando de 94, 30 anos exatamente atrás. Que não tinha nenhum tipo
de coisas que tem hoje. Então, você que está ouvindo é jovem, não dá para me comparar o que eu vivi em 94 para os dias de hoje. Eu não posso querer educar o meu filho de uma maneira que o meu pai me indicou em cima de valores, de princípios, escola, minha mãe dando surra em mim, não é surra de uma boa educativa, e falar hoje. Entendeu? Então, não dá para replicar. Não dá para replicar. É geração diferente, educação. Você entende ou não? Então, exemplo, sabe o que era eu cheguei no 15 de Jaú, tinha um shopping Butantã ali, sabe? Uhum. No Morumbi, tinha vez que eu não jantava para ir comer McDonald's. Para ir lá no shopping, comer McDonald's. Comia 2, 3 mecão assim, velho. Né? Só a carcaça do Batman, uma fome do caramba. Cara, e aquilo lá era tudo novo, velho. Só que eu falei, Deus, já que eu cheguei, o Senhor me pôs aqui, me capacita para fazer a tua vontade. E eu sempre falava assim, Deus, não me deixa perder o seu temor. Mesmo se eu estiver fraco, frio, se eu cair, se eu não conseguir levantar, se eu pecar contra ti, não deixa eu perder o temor que eu tenho pelo Senhor. É isso que eu pedia lá. Eu não vivia mundo, eu não sabia o que ia acontecer, eu não sabia nada. Nem pediu isso? Não pedia. E eu falava assim, a única coisa que eu não quero... Eu posso pecar com os mas não deixa eu perder a vontade de temer ao Senhor. É, o temor. Entendeu? É. E se o sucesso me fazer mudar o que eu sou, me tira, não me dá. Não me dá isso. Não me dá isso porque eu não quero. Porque o sucesso não é conquistar as coisas aqui nesse mundo, né? Mas sim você ter sido... Então hoje você não dá para comparar um menino que chega no São Paulo hoje com 17 anos, chegando de qualquer time do interior de São Paulo, do interior de qualquer capital, falar que o cara não quer ser rico, famoso e conhecido. Não dá. Na minha época não tinha nenhum tipo de sentido. Eu não queria pecar contra Deus. Eu não queria perder o temor daquele que ia me levar... É defraudar, né? Não queria defraudar Deus, entendeu? né? Então, se eu não consigo te falar, e vocês estão aqui, não consigo falar para vocês... O que eu sentia naquela época, eu falei, Deus, eu estou vivendo o primeiro amor. Eu gostava de uma música sertaneja, eu tinha fitinha cassete. Nossa, eu tinha umas 50 do Milionário Zé Rico. Mas o amor foi tão grande que eu me envolvi tanto assim com o amor de Deus, cara, que eu joguei tudo fora. E os meus amigos pegou tudo, reciclaram. Então é isso, eu me imergi dentro de algo sobrenatural que me fez dar passos fundamentais para construir uma carreira vitoriosa, sólida, mas acima de tudo, um homem, um caráter para poder realmente, com erros, com falhas, com desafios grandes, como todos nós, mas todos. Baseado no temor do Senhor, porque Ele que me escolheu, não fui eu que escolhi ao Senhor, né? Então isso para mim é a rocha fundamental da minha trajetória de vida. É fantástico. E é a vida no esporte. Se não fosse o esporte... É a importância do esporte. Sensacional, arrepia. E quando eu chego no São Paulo, e aí a gente precisa... Ricardo, eu sempre digo assim, nós precisamos de profetas, nós precisamos de pastores, nós precisamos de mentores. Não importa o que você precisa de ter alguém que te aconselhe. Porque chega um momento da sua vida que se você for só você e Deus... E não ter gente, porque na multidão de conselho o quê? A sabedoria. A sabedoria. Você tem que perguntar para alguém. Então, é isso. A gente tem essa dimensão de entender o que Deus quer lá. O que eu tenho que fazer aqui. Mas o que eu fiz aqui, aqui você vai entender o que eu fiz aqui. E essa foi um pouquinho da minha chegada no São Paulo. Eu não queria ser jogador. A única coisa que eu queria era tirar o meu pai lá da roça. Essa era uma meta. Seja no 15 de Jaú, no São Paulo, eu falava, eu vou comprar uma casinha, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Tinha valores familiares, com meu pai, minha mãe, meu irmão trabalhador, gente séria, não põe brinco, não põe tatuagem, não tem cabelo grande, e se chegar em casa vai cortar, não sei o que lá. É básico, é isso aí, não entra em casa. Né? E aí... Foi tudo muito... Deus me abençoou muito rápido, assim, sabe? A nível de projeção. Só que teve pessoas no meio do caminho que me ajudou a ter vida no esporte. A gente não pode falar só de lado espiritual. Deus usou ferramentas de pessoas como o seu professor Tele Santana. Quando eu comecei a me destacar no profissional em 95, o senhor Tele falou assim, poxa, fiquei sabendo que você quer vir morar aqui na Barra Funda, no CT. Eu falei, claro, seu Tele, eu saio 7 horas da manhã
do Morumbi com a perua dos caras que cuidam do campo aqui no CT. Rapaz, Ed. Você ia porque com eu morava... os funcionários que faziam a manutenção, limpeza ou que trabalhavam no campo, né? Cuidava do campo mesmo? O mesmo que cuidava... Do CT, né? Você está falando 30 anos atrás, o cara que cuidava do campo do Morumbi... E aí você pegava a carona com eles? na perua. Ia treinar lá, não tinha carro. Os jogadores que moravam na região não tinha carona. Então saía 7 da manhã, o treino era 9 horas lá na Barra Funda. Acabava, esperava os caras terminar o trabalho, eu ia montar na peruinha e voltava. Aí fiz um outro do jogo lá, peguei umas caronas com o Rogério Ceni que morava na região. E aí eu falei pro pessoal, cara, eu tô precisando morar aqui no CT, né? Aí o seu Tele me chamou, falou assim, poxa, Edmilson, fiquei sabendo que você quer vir aqui. Aí ele falou, tá vendo fulano, ciclano, beltrano? Vem morar aqui, ó, mas não cumpre horário. Não chega antes. Dura 3 meses, vai morar sozinho no apartamento. Fica aqui morando aqui. Você não vai pagar aluguel, você não vai pagar PTU, você não vai pagar condomínio, você não vai gastar dinheiro de gasolina, você economiza. Você ganha muito dinheiro, não ganha o seu Tele. E aí, ele me falou outra coisa, você tem carro? Eu falei, não tem, mas o dia que eu ganhar um dinheirinho, eu vou comprar um carro. Como você vai para Taquaritinho? Eu falei, de busão. Pô, de empresa Cruz. Quantos horas? 7 horas. Para em tudo. Para. Né? Então, cara, e aí ele falou assim, poxa, se você morar aqui, tem regras. Tem que chegar às 11 horas. Se você sair para dormir o final de semana na casa de qualquer um, você tem que passar o telefone que eu vou ligar lá para ver se você tá lá mesmo. Se você não tá na balada, na noitada. Eu falei, não sou disso. E aí você foi construindo confiança. Um dia eu tenho uma tia que morava lá na Arthur Alvim, na Zona Leste, e aí acabava o jogo, eu ia com o Dodô de carro, o Dodô era da região ali. E aí um dia era 11 horas da noite, cara, eu tava na casa da minha tia, um sábado, seu Tele liga lá na casa da minha tia, ô Dona Maria, não sei o que, eu quero falar com o Edmilson. Ô Edmilson, vem cá, tem um fulano aí te ligando. Era um velho pra falar que eu tava lá. Seu Tele, cara. É mesmo, cara. E eu fiquei morando 2 anos e 8 meses no CT da Barra Funda. 95 até o final comecinho de 98, quando eu trago meus pais para morar um pouco comigo, e aí eu casei em 99. Então foi, para mim, a nível de mentor esportivo, além de ser um educador de homens, foi um grande técnico na história. Pelo amor o seu de Deus, Tele me ajudou a fazer passe, treinar fundamentos, que era o toque de bola. Falou, você vai economizar, porque você não vai gastar em PTU, condomínio, alimentação, água e luz, e ainda tem uma piscina para você tomar banho se você quiser. Olha, que mamãozinho. Nem precisava, você tinha necessidade, né, cara? Foi muito bom. Agora, hoje em dia, Ed, você fala isso daí, eu fico pensando, cara, como é hoje, você como um gestor, você é um cara que olha hoje e vê como o futebol mudou. E eu entendo que é um benefício, é uma outra geração, eu entendo muito isso. Mas a gente vê hoje os jovens conquistando as coisas muito rápido. Muito rápido. Né? Como você lida? Você tá claro que você tem todos esses valores enraizados em você, mas para você hoje, como você lida com essa juventude hoje do pensamento muito acelerado, aonde ele consegue de uma forma, de um ano para o outro, mudar a realidade dele financeiramente falando, hoje com a chegada das redes sociais, da tecnologia, será que há espaço para esses jovens escutarem os treinadores hoje, gestores, pessoas que são educadores, pessoas que querem realmente o bem, de chamar eles, de dedicar tempo, como o seu Tele fazia com você, de pegar o telefone e ligar na casa da sua tia, para perguntar, para saber se você estava lá mesmo, falar para você, olha, você vai ficar aqui? Todos esses benefícios você vai ter. Eu só preciso que você cumpra os horários, que você chegue no horário e que você entregue o seu melhor. Comparado com essa geração, eu sei que é muito difícil. Eu sei que é muito difícil porque eu também transito por aí, eu vejo como é que a gente está formando a nossa juventude hoje. Mas qual seria o seu conselho para essa geração nova, que está chegando com tantas facilidades e acessos que você não teve? Bom, eu acredito assim, que
isso aqui é uma ferramenta para a gente que trabalha com isso, né? A minha mãe tem 73 anos, eu sei que ela só fica lá mexendo o dedinho assim, né? Assim. Ela tem alguns aplicativos lá, mas ela gosta só de entrar numa rede social. E fica lá vendo as notícias. Beleza? Ela tem 73 anos. Se eu, Edmilson, que tenho 3 filhas, e tenho a Chiarinha, que tem 10 anos, ela sabe mexer muito mais que a sua mãe de 73, é a avó dela. E eu com 73 anos, tenho 49, eu com 73 anos, será que eu vou conseguir fazer as informações da inteligência artificial mesmo se eu não me conectar também com isso? Estou falando há 30 anos, daqui uns 30 anos, vai menos 29, menos 19 anos. Então, eu acredito assim, Ricardo, o que tinha antes não tem agora, o que tinha antes não tem agora, que é rede social. Mas os valores que eram pregados ontem, a gente pode pregar agora? Pode. A gente pode educar melhor? Pode. A gente pode aconselhar melhor? Pode. A gente pode consumir melhor? Pode. A gente pode comprar melhor conteúdo? Pode. Tem uma diversidade de situação que a gente pode fazer. Aí a gente vai no livre-arbítrio. E eu estou falando de uma geração que eu vivi, de 30 anos atrás, que é uma geração onde o meu pai me ensinou. E eu, como referência, e aí são caixinhas, beleza? De referências que você tem. Vamos lá? Um menino hoje que tem 17 anos, chamado Yamal, que está no Barcelona. Para mim, esse com 17 anos, ele só perde pro Pelé com 17 anos. Você vê esse menino jogar futebol, ele só perde pro Pelé. O Neymar com 17 anos não fez o que ele está fazendo. O Messi com 17 anos não faz o que esse menino está fazendo. Então, aonde eu quero chegar? Que nessas caixinhas ela precisa fazer referências ao que você quer do seu filho e dessa geração. E nós, como influenciadores dessas pessoas, nós precisamos não querer achar a solução, mas achar gotinhas que vai minimizar dores que eles vão sofrer lá na frente. Que nem o Yamal. Ele tem um entorno social horrível. Ele tem um entorno familiar onde ele morava péssimo. O pai dele tem 30 e poucos anos. Sim, sim. Teve eu um conheço caso o bairro com a família que... Entendeu? Mas aonde está a chave desse menino ter se encontrado o talento e focado, por enquanto, para ele ser tão diferenciado hoje? A ideologia dentro de um clube de futebol chamado Futebol Clube Barcelona. Porque ele foi muito cedo para lá. Entendeu? Não foi lá no entorno social dele, não foi na família dele que ele encontrou refúgio. Foi dentro de uma escola ou dentro de um clube, né? Então, de uma cultura. Então, quando a gente fala assim, essa geração aqui é isso, é aquilo, aquilo, eu nem critico e nem falo que a minha era melhor. Eu só faço assim, eu tenho que ter equilíbrio. Saber até onde eu posso falar para ele, até aqui você pode ir. Mas se você quiser ir um pouco mais, você vai colher aquilo que você plantou. Porque na vida da gente, as nossas decisões vão ser reflexos do que a gente vai colher lá na frente. Seja de fidelidade, seja de todos os segmentos que a gente tentar colocar. Então, exemplo, eu tenho 3 filhas. Beleza? Eu preciso mostrar para as minhas 3 filhas que ela tem que sim encontrar um marido que seja exemplo do pai. Você entende não, Ricardo? Legal, isso é muito forte que você está falando. Você entende? Cara. Eu não posso tratar minha esposa mal, eu não posso discutir nela. Existe crise, existe um monte de coisa na relação. Mas eu preciso mostrar para minha filha que o exemplo de marido é o pai. Eu tenho que ser o exemplo. Porque aí ela vai pra onde ela quiser, vai pra balada, vai pro culto, ela vai encontrar e falar assim, poxa, eu encontrei um cara que é parecido com meu pai. Você entende ou não? O talento do Cristiano Ronaldo. Ele tem talento? Não, mas teve trabalho. Muito. O Messi, ele tinha talento, mas se não tivesse trabalho, ficaria para trás.
O Ronaldinho Gaúcho poderia durar 10 anos? Sim, mas ele decidiu não fazer 10, fazer 2, 3. Então, nós como mentores e formadores de opinião, dentro de uma geração ansiosa, depressiva, estressante, né, a gente tem que levar o quê? O ontem, o hoje e o eterno. O que você consome hoje, o que você vive consumindo e o que você vai pagar lá na frente. Você entende? Não sei se eu estou tentando... Sim, vai, continua aí. Uma analógica, assim, tipo, o que acontece? Dentro de um período... A vida do ser humano ela é muito rápida e curta. Quando a Bíblia diz que 1000 anos é como um dia, a gente está com 40 e poucos anos, a gente tem muito a aprender. Quantos erros a gente fez lá atrás? Que a gente até hoje. Hoje, puxa, eu deveria, em vez de ter ido para o Palmeiras em 2009, ficar no Vila Real jogando mais um aninho. São todas as decisões que a gente vai tomar, né? E aí eu termino essa reflexão, porque todos os jovens querem ser youtuber, influencer, essas coisas que tem, e conquistar rápido, essa ânsia de saciar o desejo rápido, a ansiedade é impressionante. É a dopamina. Entendeu? É o prazer imediato. Isso te dá prazer imediato em que essas pessoas... Aí onde eu entro, Ricardo, a gente não pode querer mudar o mundo. Mas nem Jesus conseguiu mudar a ideologia de política. Não, Jesus ele veio para uma missão e cumpriu e morreu e deu a eternidade para a gente. Né? Mas ele não agradou todo mundo. Nós também não podemos agradar todo mundo. Mas você tem que ter consciência que você tem valores e mentores na sua vida que te levam a um caminho. Ao quê? A sucesso para atingir pessoas. Mas como você vai ter sucesso se você não tem relações humanas com pessoas que você tem com o celular? A minha filha às vezes manda mensagem para mim só pedindo Pix. E você pode comprar. Eu falo assim, essa relação de pai e filho eu não quero. É igual nós com Deus. Só peço e nunca agradeço. Eu nunca dou para o Senhor um louvor, uma adoração, uma glória, uma honra. Só quero ser exaltado e nada do Senhor. Então, e também, essa rapaziada de hoje, se não tiver uma relação socioemocional, ele vai pagar caro, porque lidar com a fama, o dinheiro e o poder traz transtornos socioemocionais. Né? Boa parte da Como juventude... você administra a fama, isso, administra o dinheiro e o poder. Na cabeça de um jovem hoje, 90% com 17, dos jovens 18... do futebol hoje não tem capacidade de lidar com isso. Por isso que eu bato sempre que em vez de você formar o craque, você tem que formar o homem. Cidadão. É isso aí. É pro mundo. Cidadão. Nosso país é um país maravilhoso. É isso aí, concordo 100%. Um país que tudo planta dá, tudo que a gente faz prospera. Mesmo a gente tem vários problemas governamentais, de injustiça, mas o nosso povo é um povo guerreiro, com fé em Deus, é um povo de fé, que produz, né? Que produz, né? Produtivo. Mesmo contra um monte de indiferenças, ele vai e segue, injustiça, imposto alto, um monte de coisa, e a gente vai para cima. Entendeu? A gente vai para cima. Então, se a gente não der a nossa parcelinha, primeiro não querer, é isso que as pessoas querem, eles querem ganhar o mundo, mas tem que ganhar primeiro o seu cônjuge, o seu filho, o seu neto, o seu tio, sua família primeiro. A sua família. Não queira ganhar o mundo antes de você não conseguir nem se controlar. É isso que eu falo para minhas filhas. Eu falo assim, primeiro você tem que se controlar, você tem que saber quantas pessoas... Você não pode ir para um restaurante e gastar R$1.000. Com todo respeito, você pode comprar? Pode, mas tem gente que trabalha e ganha R$1.500 no salário mínimo. Mas isso aí Não, você tem que jogar na consciência da pessoa. Então, essa é a formação de pessoas. Lado socioemocional, socioafetivo, e nós temos que ser o quê? Exemplo. Com erros e acertos dentro da vida. Eu gostaria... Desculpa, Carlos. Desculpa. Não, tem pouco de água aqui, irmão? Eu gostaria bastante, assim mesmo, de explorar isso, porque é algo muito, muito interessante, né? Como eu gostaria que milhares de jovens, falando para a juventude e para os pais agora, pudessem assistir, né, e acompanhar essa sua
essa sua fala, esse podcast, para terem acesso a esse conhecimento. Você faz uma comparação da sua avó para sua filha, né? Como a juventude maneja muito bem hoje a tecnologia. Sim, que é importante, isso, né? Que é importante, sim. Eu gostaria muito que as pessoas entendessem, né, que você precisa saber usar, saber realmente extrair o melhor dessa tecnologia, de como você pode crescer. Que esses jovens pudessem realmente olhar para isso daqui e entender que isso daqui é uma ferramenta importante. Ela só precisa ser muito bem usada. Isso. Porque senão ela pode também causar um transtorno e acabar com a sua carreira. Isso. E isso tem acontecido. Tem muitos jovens que têm destruído assim a sua carreira, a vida de cada um, a vida deles, por causa de um mau uso da tecnologia. Verdade. Né? Porque hoje em dia a gente está exposto a tudo. Hoje em dia você posta uma coisa, o mundo está sabendo. Quem te acompanha o mundo sabe o que você fez. Então é bem interessante que haja mais educadores, que haja mais Edmilson, que haja mais Seu Tele, que pessoas se levantem nessa época, exatamente com essa finalidade de poder instruir, de ajudar. Só complementando, Ricardo, para não perder o raciocínio, eu acho que valores são inegociáveis. E no mundo de lacração, a sua opinião de valores ela é lacrada. E a gente não pode deixar que isso aconteça. E tem que começar pela nossa própria casa e pela nossa própria vida. Exato. Entendeu? Então, essa situação é uma situação que está gerando muita gente depressiva, ansiosa, estressante, síndrome de tudo que tem de situação, toque, essas coisas todas, né? Então, eu acho que é isso. Nós precisamos realmente ter essa consciência que tudo isso ela vai ter um preço a ser pago lá na frente. Agora, já teve algum momento na sua carreira em que você teve dúvidas ou crises emocionais em algum momento? Se teve, como você fez para lidar com isso? Porque agora a gente entrou nesse assunto, né? Bom, eu tive algumas dúvidas lá no começo, mas foi por necessidade financeira da família, né? Lá no início, lá, plano Collor, que foi que congelou o dinheiro de todo mundo, né? Meu pai tinha um pouquinho da safra da laranja lá e 93 foi um ano bem difícil. Pensei várias vezes assim de parar, mas acho que não era o propósito de Deus. Cara, a nível de, tipo assim, cara, é como você que tá aqui me ouvindo, sonhou sempre em jogar num time, ou sempre... Você sonhou sempre estar naquele lugar que você gostaria de estar. Né, Carlos? Você gostaria de estar onde, Carlos? Eu? Nesse exato momento eu quero estar aqui, estou aqui. Não, mas lá no seu sonho mesmo de futebol, tudo. Eu, tipo assim, Ricardo, quando eu comecei a jogar, e uma vez eu fui jogar com o Lyon contra o Barcelona no Camp Nou e perdemos feio, 2001, eu falei assim, um dia eu quero jogar nesse lugar aqui. Quero estar aqui. Porque aqui é o jeito de jogar que eu gosto. Eu predeterminei isso na minha vida. E eu lutei para chegar lá. 2001, hein? Perdemos de 2-0. O Camp Nou cheio, os caras. 100 mil pessoas. Daquele jeito que os caras jogam, né? Um dia eu vou jogar nesse time. Eu tava concentrando e eu falei pra uma mulher lá, cara, um dia eu voltei pra encontrar, ver se ela tava lá, não tava mais. Eu falei, um dia eu vou vir jogar aqui, tá? Falei pra ela, uma brasileira que era camareira, né? Uhum. Camareira, como disse. Como é que chama o pessoal que trabalha na limpeza do quarto, né? Arruma, né? Os quartos de hotel, né? E aí, cara, passou 2002, fui campeão do mundo, veio um monte de proposta e não veio do Barcelona. E você estava esperando? Hã? Você estava esperando o Barcelona chegar? Eu estava esperando. O Barcelona veio, Real Madrid, Manchester, um monte de time. Mas Deus não deixou eu sair também. Porque eu não entendia. Hoje você entende as coisas, né? E é engraçado que o Lyon renovou, deu um mundaréu de dinheiro lá e eu não fiquei. Eu não fui embora. Mas não fui embora por causa que não tinha capacidade, é porque não tinha o Barcelona e não era o tempo de Deus. Porque eu estava evangelizando um casal muçulmano lá do clube. Lá na França. Toda quinta-feira a gente tinha reunião. E a temporada 2002, 2003 foi a pior da minha carreira.
Aí eu falei assim, Deus, esse ano aqui eu vou embora, 2003, 2004. E aí começamos a evangelizar, a fatiar, lá da Algéria, de Jamarque. Toda quinta-feira. E essa fatiar não se convertia. Eu falei, meu Deus do céu. Melhor temporada minha. Campeão francês e tal. Aí fizemos uma reunião assim, já tinha rumores do Barcelona querendo me levar. Falei, Deus, faz essa mulher orar logo. E aí, passou 3, 4 semanas lá, a gente terminou, ia sair de férias, aí ela orou. Depois, eu nunca tinha orado. Ela falou assim, pô, Deus, obrigado por ter trazido o Edmilson Assimé e deixado esse restinho de 2 anos aí aqui, porque senão eu não tinha conhecido seu amor. E aí, Ricardo, fui pro Barcelona. Aí falar, puxa vida, cheguei com 28 anos no Barcelona, campeão do mundo, voando baixo, cara. Nossa. 5 jogos, rompi o cruzado. 9 meses parado. Aí você não entende na hora. Foi o que eu te perguntei, né, Carlos? Você sonhou em chegar no lugar e na hora que você conseguiu cumprir o propósito de Deus, aí Deus te para. Né? Uhum. Deus parou. Por que Deus para muitas vezes a gente? Nós temos que ensinar essa juventude quando Deus para no melhor momento da sua vida. Por que Deus para? Porque Ele tem um propósito para atingir algo grande. Você entende ou não? Entendo. Não é só espiritual, gente. É ser inteligente. Hoje eu entendo porque Deus me parou a temporada de 2004, 2005. E me deixou voltar só nos últimos 3 jogos. Mas naquela época eu não entendi. Edmilson, como é que você consegue passar isso? Através da experiência que eu vivi. Eu não preciso ser ungido a pastor, eu não preciso ser coaching, fazer marketing digital. Eu tenho uma experiência de vida porque Deus me parou lá. Ricardo. O Ricardo tem uma experiência de vida porque muitas vezes ele passou dificuldades dentro de campo porque Deus queria trabalhar com ele fora de campo. E essa rapaziada de hoje, eles não entendem isso. Ele acha que o negócio vai acontecer naturalmente e ele não vai ter. Porque quanto mais você aparece, mais o vento pega. E se a raiz não for forte, cai. Vai cair. Não resiste, não tem jeito. E aonde ele quer atuar? É no filho, é na mãe, é no pai, em alguém, porque ele quer atacar quem é a fonte da vida. A fonte da vida da família. Porque quando você dá certo, multidões são atingidas. Mas quando você dá errado, pessoas que você ama, também é onde é atingido. E essa juventude, é isso que eu falo para essa juventude. Vocês têm que ter raízes fortes. Essas raízes, elas são em cima de quê? De casca. É de decepção, é de traição, é de gente que não tem inveja. Hoje a pior coisa que é a inveja. Rede social gera inveja. Gera inveja, mas gera confronto, gera um monte de coisa. Mas a rede social, ela... isso eu acompanho bastante. A rede social, ela não é vida real. Não é vida real. Não é vida real. O que a pessoa posta ali, não é vida real. É impossível. A pessoa o tempo todo tá feliz, o tempo todo tá em crescimento, tá prosperando, tá ganhando e tal, não sei o quê. Não, você perde. E as pessoas não mostram isso. As pessoas não mostram isso. Essa é a causa desse comportamento desses jovens que querem ser influenciadores, que não estudam, desses jovens que deixam de sonhar com o esporte, ou que entendem que o esporte, sabe, não é tão importante assim. Nós somos agentes de transformação através desse esporte. E tem muitos jovens hoje, muitos, em depressão, trancados nos seus quartos, decepcionados com a vida, porque eles acabam olhando para as redes sociais e eles encontram um mundo maravilhoso. E parece que eles não têm acesso. Você falou uma questão muito importante, a parte da educação, né? Você falou de educação. Educação é exemplo, é como você sonha em ser jogador de bola e o funil é estreito. Não é muito estreito. Entendeu? E aí o menino vive uma ilusão de ser jogador de bola, e aí chega com 18 anos, ele não sabe fazer nada e não quer estudar. E aí ele vai querer ser aquilo que ele vê. O que ele vê? É um anúncio de um
de um coisa, um cara que saiu do nada e tem 200 milhões de seguidores, é isso. Então, acho que é um equilíbrio, tá, Carlos? Eu acho que tem que ter um equilíbrio aí. A gente também não pode ser tão chatão aí de querer também barrar tudo com a molecada, porque é uma geração que pensa diferente. E a gente tem que ter esse equilíbrio, ser sábio. Ser sábio, porque senão você vai perder essa juventude. Eu tenho um filho de 22, 19 e 10. Se você bater de frente lá, você tem que ter sabedoria para usar estratégias para poder realmente colocar que é melhor renunciar a algumas coisas na vida para ganhar lá na frente do que tentar negociar as coisas, os valores hoje, para dar resultado aqui, mas você vai perder lá na frente. E ouvindo tudo isso, que eu estou prestando bastante atenção, eu era uma pessoa muito imediatista. Né? De vir de uma família muito humilde também, da pobreza, eu queria conquistar para trazer um pouco de qualidade de vida. Então a gente acaba sendo imediatista e deixa de entender que existe um propósito mesmo. Sim. Né? Tudo que você planta vai ter o momento da colheita. E muitas das vezes esses jovens, esse atleta, independente da modalidade esportiva, ele tem esse imediatismo porque tem a pressão da família também. Né? Muitas das vezes o atleta ele vem de uma família pobre e a família deposita nele a esperança de um resultado. Ó, se você for jogador de futebol, e entra naquilo que você acabou de falar. Se você for jogador de futebol, a sua família vai ter a vida resolvida. E quando esse atleta ele não consegue, ele se frustra por conta da esperança que foi colocada em cima dele, da expectativa que foi colocada em cima dele. Aí, como gestor, Edmilson, como que você lidar com os familiares desse atleta que impõem essa responsabilidade muito cedo na vida desse jovem, e esse jovem, ao invés de performar e ser um cidadão do bem, fica focado só poxa, eu tenho que trazer um sustento para o meu familiar. É que na época nossa, aí eu não gosto de fazer comparação, a gente tinha não era o pai que cobrava, era nós que cobrávamos, que queria mudar a vida do pai. Hoje o pai cobra do menino porque ele quer mudar a vida dele. Você entendeu a inversão? É verdade. Sim. É verdade. E aí, às vezes, exemplos como o Hendrick, que tem uma história maravilhosa, às vezes é bom e muitas vezes é ruim. Por quê? É bom porque é uma história maravilhosa de motivação que o pai acreditou, fez de tudo, trabalhou de faxineiro, para investir no menino, e o menino deu certo e é vendido por milhões. Do outro momento, o cara que não tem uma estrutura familiar, social, ele vai falar assim, o menino de 11 anos, filho dele, ô Joaquim, você tem que ganhar, você tem que treinar, tá vendo lá o Hendrick e tal, porque ele acha que se ele pressionar o menino vai... E é uma criança. É uma criança, literalmente. Então nós temos eu falo, o mundo do futebol, ele tem essa dificuldade de cobrança. Inclusive, esses dias aí, a federação fez um vídeo muito legal de pais gritando, os arquibancadas, xingando o juiz. Cara, você participa de torneios aí, e aquilo também. O cara ele já vê que o filho dele nasceu, tem 2 anos, olha, meu filho chuta bem a bola, 2 anos já, cara. Entendeu? Aí o cara fala assim, poxa, tem um menino craque lá em casa, quando é 9 anos, eu falei, irmão, ele joga na escolinha? Ele vai fazer algum tipo de eventos? Ele faz o futsal? Ele tá indo na escolinha do Ricardo Oliveira, do Edmilson? Não tá. Deixa o menino ser criança. Não adianta você meter uma pressão hoje dentro de um filho em cima daquilo que ele não vai ser. Mas você acha que também existe a pressão dos empresários? Dentro desse exemplo de 9 anos, recentemente, eu advogo dentro dessa área de direito esportivo, uma criança de 9 anos sendo disputada por clubes e briga entre empresários. A gente está falando de uma criança sendo disputada por clubes. Então isso não acaba influenciando também na tomada de decisões dos pais para pressionar mais ainda o filho? Porque eu não vou falar que vai pressionar a criança, porque a criança muitas das vezes não tem entendimento. Mas uma criança tem empresário, já não tem sentido isso. Já não tem sentido, mas infelizmente... Entendeu? Infelizmente a gente prática... tem, em todos os setores da sociedade, existem setores que existem pessoas boas e pessoas ruins. Tem os picareta, tem os mais ou menos e tem uns gente boa. É assim. Né? E a gente vai ver sempre
que o mundo é pequeno também e dá volta. Então os caras que ficam lá cobrando de atleta para colocar em time, para fazer isso, um dia o cara vai pagar. Então a pressão, não só do pai, e também do empresário, e as pessoas que querem gerar fator econômico dentro de uma criança, é extremamente ilegal e inaceitável dentro de uma formação de um cidadão. Porque como você cobra de uma criança sabendo que ela tem o lado social a ser desenvolvido ainda, criar um caráter, né? E como um pai, muitas vezes eu sou contra, um pai que mora lá no Nordeste. Aí o clube vem, aí o pai tem o Ricardo Oliveira lá, 9, 10 anos. Bom, que jogador bom, hein? Só que ele tem o João, o Francisco e a Maria, tem mais 3 filhos. Que tem um 13, outro 14, outro 16. Mas o 9 anos eu vou largar toda a família para sonhar o sonho de um. Que pai é esse? E só tem um filho ou ele tem um filho preferido que vai ser o fundo de garantia dele? Eu sou contra qualquer tipo de clube, grande, pequeno, que pega um entorno familiar. Por quê? Porque a Maria, que tem 16 anos, ela tem um gato e gosta do gato. Não pode levar o gato do Maranhão para São Paulo, para Santos. Ah, mas se não pegar, alguém vai pegar. Mas, mãe, desse jeito você está fazendo errado. Uhum. Você entende, não? Então, e uma boa porcentagem dos pais que vão sozinho tem divórcio. Ou o pai vem sozinho, ou a mãe fica. Um dos dois vai ter um divórcio porque família tem que estar unida, tem que estar perto. Eu nunca vi casamento viver longe. Ou namoradinho ou noivado estar longe, tem que estar perto. Senão não é relacionamento. Não é cônjuge. Então, você já vê história pra caramba aí. O pai vem pra São Paulo e a mãe fica lá no Maranhão. E aí o que acontece? Esse que é a joia do negócio, vai ter o primeiro transtorno socioemocional, um divórcio entre o pai e a mãe. Perdeu uma referência. Perdeu a referência. Perdeu. Por isso que tantas famílias são atacadas aonde? No cabeça e na sacerdotisa. Uhum. Que é o casal, bicho. Por que tantas famílias são atacadas na vida? Porque quer derrubar a família, que é a base da sociedade. Ele sabendo que ele ataca a cabeça, ele vai pegar o corpo inteiro, que é os filhos, é o pai, as pessoas que são sustentadas. Então, que uma menina de 16 anos, que tem um passarinho, o papagaio, o cachorro dela lá de estimação, ela vai ter que ir sonhar o sonho do irmão. Aí no meio do caminho tem um divórcio, já divide todo mundo. O meu pai sonhou, deixou... Cara, aí nem o bispo para conseguir acertar esse negócio. Aí fala que é culpa do capiroto. Você entendeu ou não? Você tomou a decisão errada, foi mal orientado por um cara que é oportunista, que quer ganhar dinheiro em cima de uma criança de 9 anos, destrói uma família. Olha a margem, a brecha que a gente deixou. E eu quero ser cúmplice disso aí, sendo um gestor de clube, eu tô fora, eu não quero trazer esse peso para mim, não. Fica aí, leva o craque, o Neymarzinho, o Messi, eu prefiro perder do que ele ter uma responsabilidade no reino. Não tô fora. Eu tô fora. Eu não sei se eu falei aqui, não, mas tá certo. Eu não me meto nisso. Não, tá certo. Cara, já apareceu lá, nossa, picha, lá, 11 anos e tal. Eu falei, bicho, leva pro Fluminense, pro Vasco, pro Atlético Mineiro, onde você quiser. E eu não vou responsabilizar com isso. Não, e é bom você explanar isso daí, porque o podcast nosso, ele é direcional e educacional. E outra coisa, irmão, a vida no esporte. Se um menino de 9 anos tem um impacto, 10 anos, 12 anos, que seja 14, o impacto de ele ser o fundo de garantia da família, não tem vida aqui. Aqui só tem desgraça. Porque ele passa a ser o provedor da sua casa, cara, com inversão de valores. Com 11 anos, 14, aí, 15. Aí, ó, tem um estudo, desculpa te cortar, uma porcentagem grande dos atletas que moram em comunidades carentes do Rio de Janeiro, em favelas, que vão para o Flamengo, Botafogo, Fluminense, Vasco, passam lá um período que eles ganham lá os seus 20, 30 mil já no sub-20, tem contrato profissional, e quando eles voltam para o crime. Não deu certo lá, por quê? Porque quando ele volta para a comunidade, ele volta com poder. Por quê? Porque ele já tem os seus 20 conto. Quem tem 20 conto hoje? O cara tem que estudar pra caramba, e olha lá, hein? Fazer um mestrado e se colocar bem. O cara volta da comunidade, ele inverteu o valor, quem manda na casa é ele.
Você entende? Você inverte já o valor da sociedade. Aquilo que é o mais principal, família. O pai vira filho e o filho vira pai. E aí, na hora que o cara não deu certo, ele volta para casa, o pai fala assim, agora eu sou pai, perdeu sua oportunidade, seu vagabundo, não vai trabalhar, não sabe trocar uma lâmpada, nem arrumar o ar-condicionado. Pai, eu aprendi no clube do Vasco que eu posso, no Fluminense, que eu posso ser um gestor esportivo. Me paga a faculdade. O pai vai pagar. Se não, o cara vai entrar no crime. Mas como criar um mecanismo para conscientizar essas famílias, então, a Os educar? clubes. Educativo nos clubes. O clube não pode pegar um atleta, uma família, usar e não servir ou jogar fora. Grande problema. Aí é algo da sociedade. Né? Eu falo porque eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que viver aquilo que eu faço. Eu fiz durante 5 anos e estou fazendo no SCA. De uma forma onde é certo. Irmão, quer isso aqui? Quer? Ó, seu filho não dá para ser jogador de bola. Ele pode passar um tempo com a gente aqui, mas vai chegar lá, ele vai ter que voltar a estudar. Se eu mentir pro pai, eu estou sendo omisso. Eu não posso falar pro seu filho, pro pai, ó, o seu filho é um craque de bola. Você quer que ele fique aqui R$10 mil por mês? Não, eu estou sendo omisso. Eu tô criando falsas expectativas. É. Entendeu? O seu filho está aqui, ele está em desenvolvimento. É como se estivesse na faculdade de Direito. Ele tem 5 anos para se formar. E aí tem as matérias. Matéria é isso, eu não sou bom de química, de física nem... Mas você vai usar na advocacia, matéria... Não precisa fazer isso. Né, Ricardo? Então, é um jeito que a gente tem de falar assim de uma maneira lúdica, mas a formação de um atleta não requer resultado. Ele precisa dar resultado quando ele se formar. E na base o que a gente cobra? Resultado. Ganhar a Copa São Paulo. Se você vender 5 jogadores na Copinha, beleza. Agora, se o clube participar da Copinha e negociar jogador, beleza. Porque se ele for campeão, ele tem visibilidade, mas ganha quanto? O campeão da Copa São Paulo. São Paulo ganhou quanto agora de dinheiro? Nada. Não tem premiação para ser campeão paulista sub-20. Agora, dá margem para poder botar o seu produto em vitrine. E fazer a negociação. Família Garcia. Tem um cafezinho para nós? Tem. Vamos pedir uma caixa de café pro Ed. Família Garcia, claro, tem que ser da família Garcia. Família Garcia, claro. É bem que você falou que nós iríamos ter uma mentoria aqui. Não, né? é uma mentoria, já falei, né? Já deixei bem claro no início. Né? Resenhamos um pouco no camarão. Não, nem fala, você tá brincando, cara. Eu vou te falar. Agora, você jogou em 3 diferentes estilos de futebol, tá? Em 3: brasileiro, francês e italiano. Espanhol, pô. E o espanhol. Você jogou na Itália, né? O que você aprendeu, Ed? O que você aprendeu com esses 3 estilos e culturas diferentes de prática de futebol? Ou não tem muito? Ou diferencia pouca coisa de um para o outro? O europeu, sei lá, o francês para o espanhol, eu acho que dá uma diferença aí. É achismo. Você jogou, você pode falar. Por isso eu te fiz essa pergunta. O que você pode compartilhar com a gente? Não, eu acho assim que o futebol brasileiro ele segue ainda tendo a sua essência de criatividade, improviso e enfrentamento. Nossos treinadores não se capacitaram dentro do que é a nossa cultura, né? E aí a gente quer imitar de fora ou traz português para vir para cá. Nada contra os portugueses. Sim. Eles estudaram para isso. Agora, Espanha, para mim, é o futebol mais parecido com o Brasil. É o mais próximo daquilo que a gente tem, já com os meninos de base. Porque o que acontece? Você tem que colocar tudo dentro de uma cultura do país. Entendeu ou não? Se a gente não tem uma educação pública organizada, como é que o menino vai entender cognitivamente que ele tem que ter interpretação de jogo? Não vai conseguir. E uma outra coisa que me marcou muito, principalmente na Europa, em alguns clubes, não é o clube que tem que adaptar a você que se adapta à cultura do clube. Perfeito. Todo mundo sonha em jogar no Barcelona, mas não é todo mundo que pode jogar no Barcelona. Grandes craques passaram e não deram certo. E não deram certo, é verdade. Entendeu, Ricardo? É verdade. Por quê? Porque recentemente 2 atletas aí bons que se destacaram num clube antes e estão agora, é o Griezmann e o Coutinho. Grandes jogadores. Dembélé, que chega no bar, não joga. Não vai jogar por quê? Porque você tem que se adaptar ao modelo de jogo do clube.
A cultura, então, né? Você falou sobre a cultura, né? A cultura do clube. Então, é isso, é você se adaptar. O atleta profissional de futebol, ele tem que se adaptar à cultura do clube. E é uma coisa que nós brasileiros precisamos melhorar. Nós brasileiros não queremos levar o nosso jeitinho brasileiro para o país que tem um outro tipo de cultura, seja na Arábia. Eu conto isso, Ed, eu conto isso porque aconteceu comigo. Cheguei no Valência, o Rafa Benítez me colocou para chutar a bola na mureta. Vai, domina com chapa, interior de pé e faz chapa. Eu, cara, o que esse cara tá querendo me ensinar? Que esse cara tá achando que não me respeita, já tinha ido para a seleção e tal, saí daqui do Brasil vice-campeão da Libertadores de artilheiro. E ele me chamou e falou assim, Ricardo, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho um estilo de jogo, e se você não se adaptar a esse estilo de jogo comigo, você não vai ter oportunidade. Então eu fiz isso com o Aimar, aí chamou o Aimar, Pablo, vem cá. Aí o Aimar chegou e falou assim, fala pro Ricardo o que aconteceu quando você chegou. Ele deu risada e falou assim, mesma coisa que está acontecendo com você. Ele falou, sabe por que o Benítez falou, Rafa Benítez, sabe por que eu estou fazendo isso? Porque vocês vêm com vícios do país de vocês. E que aqui não dá certo. Não dá certo. Tudo bem, lá deu certo, porque é o estilo lá. Vocês gostam, vocês jogam o futebol de salão e tal, mas aqui é diferente. Se você quiser, eu tô te dando a dica. Você vai precisar se adaptar ao meu estilo de jogo, é assim que eu gosto de jogar, e se você fizer, você vai ter oportunidade comigo. Então, eu dei risada e é exatamente isso. É cultura. Você tem que aprender que isso é uma cultura. Você não vai mudar isso, não vai passar por cima disso. Só porque você tem um estilo diferente, e aí você vai lá, tá todo mundo fazendo, e você fala assim, não vou fazer porque... Não, e uma das coisas, você está falando a nível técnico, dentro de campo, né? Sim. E quando tem alguns costumes, né, cultural do clube, às vezes, não é nem do país, extracampo. Né? Que nem exemplo, na França, eu chego lá na França em 2000, no Lyon não tinha roupeiro, e eu estava no São Paulo, tinha 3 roupeiros, eu estava na seleção, eu não carregava nem minha necessaire direito, você entende ou não? E lá você tinha que levar a sua roupa, você ia pro jogo, você levava uma mochila, irmão, 200 quilos quase. Cara, você tá falando, você tá no Lyon, Lyon, da França. Tudo bem, o Lyon na época era um time mais desconhecido, mas não era só o Lyon, era o Paris, era uma cultura dos clubes lá na França. Você entende? E aí, eu falei assim, puxa vida, cara, eu vou pro jogo, eu tenho que levar minha roupa de aquecimento e um frio pra caramba lá, com agasalho, eu tenho que levar minha caneleira, minha toalha, uma chuteira, se eu quiser trazer as travinhas, eu tenho que levar meu alicate. Cara, você ia lá, aí a gente inventou um jogo de Uno, quem perdesse carregava do outro, né? Brasileiro ia. Cara, e aí, cara, eu comecei a bater. Dá um jeitinho. Dá um jeitinho, 4 contra 4. Os 4 últimos pede e leva a mala. E ainda limpa a chuteira depois. Limpa a chuteira. Irmão, você tinha que limpar a chuteira, cara. Campo molhado, um frio terrível, velho. Caía todas as unhas do pé. É isso mesmo. Passava aquela pomada para aquecer antes? Irmão, aquela pomada de aquecer, eu apanhei dela, viu? Aquela pomada lá, eu passava, só que tinha que jogar uma aguinha nela. Pra ela ter efeito. Eu não passava, ia dar efeito só depois do jogo. Nossa. Meu Deus. Porque você ia tomar banho, né? Aí os caras botavam o blazer lá, o terninho pra ir lá e tal, eu botava o sapato, irmão. Queimava o pé. Nossa. Eu falava, meu Deus do céu, o que será que eu tô fazendo? E tirava a meia e não dava. Então, essa cultura. Aí, exemplo, aí não tinha roupeiro. Como não tinha roupeiro, você não podia trocar a camisa. Por quê? Porque tinha um monte de patrocínio e o cara que cuidava da roupa e deixava a roupa a gente levar, ele tinha que fazer estampa. Ele que estampava lá numa maquininha que tem de estampa lá. Tô falando de Leão há 20 anos atrás, pô. Então, essa adaptação nossa brasileira de se adaptar não é só outro país, é a empresa que você trabalha. Nós não estamos preparados a se adaptar à correnteza cultural da sua empresa. É igual você ir na igreja, irmão. Lá tem doutrinas dentro da igreja que você tem que cumprir. Na casa da mão de Joana. Obrigado, tá? Café... Família Garcia. Família Garcia. O Edmilson, mas tirando... Eu ia contar uma piada de café, mas deixa eu falar. Tirando a parte cultural e o costume do clube também, recentemente, o Morata, né, saiu nas mídias que ele estava passando por problema de depressão. Qual é a diferença, então, da mentalidade do jogador europeu com o jogador brasileiro? O jogador brasileiro é o cara tem que ter o cara tem que ser um Einstein de mentalidade, porque aqui o cara ou ele ganha ou ele ganha.
Se ele ganha hoje, ele vai tentar sair na segunda e terça-feira no shopping. Se ele perde quarta e sábado que vem, não pode sair no shopping. O jogador brasileiro é muito cobrado aqui, cara. Os europeus, eles estão uma mãozinha com açúcar. A nível de cobrança. Nível de cobrança. Então, você acha que eu entendi isso. Você acha que o jogador brasileiro ele está muito mais preparado para sair para fora, porque já desde a base ele já recebe essa pressão toda aí, porque para entrega de resultado. Recebe pressão de onde você saiu, de onde eu saí, a gente recebe pressão. Não é de ganhar dinheiro, não. É pressão porque a gente tem que dar certo, bicho. É sim ou lá sim. Não, lá os caras já têm os euros lá na mão, família já bem posicionada, educação escolar. Aqui não temos, pô. Ou vai ser catador de laranja. Ou o menino dá certo ou não dá certo. Então o cara ali... Irmão, tem um lado que tem que fazer um estudo aí, mas eu já ouvi muito. Tem muito jogador que sofre de depressão, entra no alcoolismo, entra em drogas por causa dessa pressão. Porque ele não tem a paz interna e ele não sabe se controlar para dar o resultado. Então um atleta de alta performance, ele está preparado para dar conselho para qualquer tipo de gente. E você que é o dono de uma grande empresa, contrata um atleta de alto rendimento, seja do atletismo, do boxe, do que for, para dar uma consultoria para sua empresa, para você ver. Porque o cara perdeu hoje e amanhã ele precisa ganhar. E como ganhar em equipe? E às vezes tem desfalque. O cara tem que ser mestre, bicho, não é? É verdade. Ricardo, quantas vezes você perdeu lá uma eliminatória de 5-0, era na época do Zaragoza, lá que você perdia, depois você remontava. Meu Deus do céu. Nossa, aquele era milagre de Deus, pô. Ninguém imaginava que... Imagina a estratégia de ataque, de defesa, de não errar, é coisa de milímetros de segundos, pô. E num jogo em que você precisa fazer e não pode tomar. Não pode tomar. Você entende? Então, a pressão que existe hoje no mundo globalizado de mídia social, tem cara que não pode ver rede social, cara. Porque ele tem... O Ricardo jogou pra caramba, mas não fez gol, nota 3. Se o Ricardo não é sarado, ele vai, putz, joguei mal, errei gol pra caramba, mas corri, e o cara me deu nota 3. O próximo vai entrar. E aí tem o cara lá que ouve, que tem espírito de inferioridade, putz, o cara tá jogando melhor que eu. Cara... E aí tem a mulher, o pai, o tio falando, a torcida que vai, vira a camisa de cabeça para... Irmão, você tem que estar em uma outra atmosfera, porque senão você não consegue. O europeu, o Morata passou por essa situação, mas o europeu, cara, a gente jogou... Os anos que você jogou fora, Ricardo, você jogou no Milan, você jogou no Betis. Betis é a torcida que cobra também, né? É. Mas, tipo assim, nada comparável ao que a pressão que a gente sofre aqui no Brasil. Por isso que eu falo que essa geração nossa, que está há 20 e poucos anos sem ganhar a Copa do Mundo, eles têm que parar de estar distraído na época de Copa. Irmão, você vai pra guerra. Você tá indo pra guerra. Na Copa do Mundo você vai pra guerra. Para jogar uma final de Champions League, Copa do Rei, o que for, você vai pra guerra. Você não leva mulher, filho. Vai pra guerra, você e as suas estratégias. Uau. Você não vai levar. Você não tem guerra, não tem tempo de distração, de piquenique. Guerra é estratégia para matar ou morrer. É sobre a lei da sobrevivência. E aqui, se você não é campeão, não serve o segundo. Não serve. A gente não cara, sabe. Agora você entrou, não é, Ricardo? Você entrou num ponto bem legal, cara. Poxa, muito bom. Como era, cara, essa concentração pra Copa lá de 2002, cara? Porque você sabe que o Brasil vinha de uma derrota lá em 98, né, cara? Meio que parecido. Chega uma seleção assim, meio desconfiada pra Copa e tal. Todo aquele peso. Era guerra. Essa era a guerra de vocês. Como criar esse ambiente propício para ganhar a Copa do Mundo? Esse ambiente propício para ter a entrega de alta performance de 100% de cada um. Quem é o cameraman aqui? Você fala para essa câmera aqui, eu acho. Mas beleza, o cameraman é uma função, porque a gente está fazendo um podcast, um trabalho em equipe. Estou sendo entrevistado com o Carlos Alexandre e pelo Ricardo Oliveira. Aí tem a moça que está aqui nas técnicas. Qual é o seu nome? Ana. A Ana. A função dela é deixar bem arrumada aí. O Carlos tem um tipo de mensagem a me questionar. Você tem outra porque você viveu aquilo que eu estou falando. Então aqui é uma equipe.
E a gente tem o pessoal que chegou, o pessoal que tá aí, o pessoal que falou que ia embora, tirou até foto antes, já não vai mais, mudou então, o cenário. Ficou bom, né? Você viu como tá tão bom o podcast? Essa é uma mentoria. Quem vai perder essa mentoria de graça, Ed? Essa mentoria de Então, irmão, é aquilo. Eu acho que a gente vai entendendo o cenário do negócio, né? E eu acho que o Felipão foi um cara que entendeu muito o cenário global de tudo. E aquilo. E aí ele criou uma estratégia para ir para a guerra. Né? Foi como o Dunga fez, acho que em 2010. Tá. Eu acho que o Brasil... Só mudando de raciocínio, né? De 2002 até hoje, eu acho que 2010 foi onde o Brasil chegou mais perto. Por quê? O Dunga brigou com todo mundo. Ele criou uma estratégia, blindou o time. Blindou, foi. Né, sim, verdade. Caramba, pô. Detalhe, não sei, a gente não sabe o que acontece, por que o Brasil perdeu em 82. Aí os caras, por que o Brasil perdeu em 82? Eu falei, não sei, eu sei quanto ganhou em 2002, porque eu tava lá. Agora, quando perdeu em 2010, eu vou saber quem tava lá, que se explica. Eu não vou perguntar quem era melhor ou pior, tá fora. Então, o cenário, o ambiente, é muito importante informar equipes. Então, dentro de uma equipe, eu estou falando aqui uma analogia em cima dessa equipe aqui, porque esse projeto aqui da nossa família Garcia, da Café Garcia, ele só dá certo porque é a vida no esporte. Mas se é a vida no esporte, existem bastidores de equipes que trabalham para isso. E se um líder ele não tem possibilidade de olhar o 360 graus, o negócio começa e para. E para isso precisam alguns pilares. Então a gente tem 4 pilares aqui. Alexandre, Ricardo, o nosso cameraman e a nossa Ana. Esse é o... E você que está ouvindo aqui, que é o espectador que fala, gostei. Então, nós tínhamos 4 pilares na seleção brasileira que vinha de uma derrota grande, erraram pra caramba. Uhum. Roberto Carlos, Rivaldo, Ronaldo e Cafu. Ian, Edu e Trozerro. Perdemos de 3-0 para a França. Os caras perderam lá. E 4 máquina. Com o Ronaldinho, que veio se consolidando, e com os outros tudo coadjuvante. Que tem que fazer o cafezinho, que tem que encher a água. Que é importante dentro de um time. Muito. Né? E tem o idealizador, que é o líder do negócio. Sim. Né? Então o Felipão, ele soube dentro de um time de futebol que você sabe muito bem, quem viveu muito tempo, que no futebol você tem que ser o técnico tem que ser um gerenciador de egos. Ainda mais numa seleção brasileira, quando tem os melhores, né? Escolhido pelo técnico. Então eu tenho certeza que nós tínhamos um nível técnico muito bom de uma geração com raiva de ganhar, porque eles não queriam virar mais uma Copa, mais 8 anos com outro fracasso e ser taxado de ser um time, uma geração que não ganhou. Pega lá uns loucos caipira igual eu, o Lúcio, o Rock, os caras lá vão embora, e o Marcão, que não chutava tiro de meta porque não sabia chutar bola. Né? E me deu o ingresso para me chutar os tiros de meta para ele. Né? E aquilo, cara, formou-se uma família. Ele te dava ingresso? Pô, Marcão, quantos tiros de meta você quer hoje? Quantos ingressos você vai me dar na final? Pô. Jimmy, quantos tiros de meta? Tem 5 ingressos pra final. Assim, tem muito japonês amigo meu. Dá os 5 aí, eu chuto o que você quiser, é livre. Então eu acho que, cara, essa seleção, ela foi mais do que porque ganhou, cara. A gente viveu situações que a gente leva pra vida a nível de unidade, sabe? Dentro de um time, dentro de um vestiário complexo a ser gerenciado, o cara que queria jogar, o cara que achava que ia jogar e não estava no momento. Cara, foi uma aula de unidade. Por isso que eu falo, a gente... Tudo bem que são gerações diferentes, mas a gente treinava na universidade lá em Ulsan, na Coreia, na pré-temporada. Não tinha metade de jornalista que tem hoje, não tinha rede social, não tinha telefone, cara. Não tinha telefone. Mas o Felipão, ele blindou com muita sabedoria esse lado ambiente que é muito importante dentro de um resultado. É verdade. Não tinha a tecnologia que tem hoje, mas onde vocês iam, parava a cidade. Parava a cidade. Parava a cidade.
Eu peguei isso daí. Eu via como uma multidão de pessoas queria chegar perto de vocês para fazer foto. Claro, não tinham acesso. As pessoas pagam por acesso. Eu acho que, tipo assim, as pessoas perguntam muito assim, mas por que nós não somos mais apaixonados pela seleção brasileira? Porque a seleção já não é mais do povo. Entendeu? Quando você não tem um relacionamento, você não tem convívio. Você não tem mais aliança e você não anda junto. E então, se eu não gosto, eu não vou parar para assistir. Porque eu não tenho mais relação, né? Essa geração, falta essa vontade de vencer, essa raiva que você não, eu não acredito trouxe. Que essa Ou essa mentalidade vencedora. Eu não acredito que essa rapaziada, né, que está aí hoje ou que não ganhou ainda, não tem essa mentalidade. Os caras têm porque eles vivem em alto nível e são cobrados por resultados nos clubes também. Mas é aquilo, Carlos, eu acho que é uma conjunção de coisas para dar certo. Para estar no ar o programa, para ter mais patrocinador, para ter mais... Né, é uma conjunção de coisas na nossa vida. E isso precisa ser o quê? Pregar o evangelho e falar de Jesus não é sobre ganhar, é sobre perder. O que a gente está... o que a gente está... o que a gente... Vou tentar buscar a palavra certa para não as pessoas não interpretarem. O que a gente está sujeito a perder para ganhar? Você entende? Uhum. O que eu estou sujeito a perder para ganhar? Porque para mim, o perder é o quê? É lucro. É lucro. E o viver é Cristo, na palavra de Deus. O que eu estou sujeito a perder durante 50 dias de uma Copa do Mundo para ganhar uma exposição mundial e você colher frutos disso por anos de vida? Uhum. Eu creio que o que eu estou disposto, né? Isso, o que eu estou disposto, é essa palavra. O que eu estou disposto a perder para me poder ganhar? Eu estou disposto a perder o meu ego, o meu patrocinador, levar o cabeleireiro, né, a manicure, os filhos. Cara, você tem um ano inteiro para ficar com os filhos. Na Copa do Mundo você quer levar eles e... Irmão, fala pro FaceTime lá, a Querinha aqui. Tá muito fácil hoje, cara. Eu vou pra guerra, irmão, vou me dedicar. Entendeu? E eu acredito muito que nós temos uma geração boa de bons talentos. É uma outra peça ali a nível individual, mas também 100% você não vai achar. Não tinha em 2002, todo mundo era desconfiado. Né? A gente desconfiado. Em 2002 o time foi a sexta força. É assim que nós conseguimos ganhar. Porque quando a gente é muito favorito, a gente não ganha. E o bate-papo tá gostoso, mas acredito que já foi mais de 1h40. A gente deve estar caminhando por aí, eu acho. E a mentoria tá fluindo, não, tá alto boa. Alto nível. E eu tenho certeza que todos que estão acompanhando... Não, e com Café Garcia. Com Café Garcia, eu tô se aqui deixar, vai embora. Com a cafeína em cima do ponto. Vai embora. Eu acho que essa é a nossa intenção. E tem acontecido isso, a gente falou a semana passada, e tem acontecido isso em todos os episódios. A gente senta aqui, não sabe o que vai acontecer, e a entrega, ela é real, ela é verdadeira, 100% de cada um, tanto de nós quanto dos nossos convidados que sentam aí onde você está nessa cadeira. Já estamos indo, sim, para o final do podcast. Já estamos indo, sim, para o final do podcast, mas da minha parte, antes da gente falar dos nossos patrocinadores, você tem, Ed, a oportunidade aqui nesse podcast. Eu vou fazer 2 perguntas, tá? E eu vou responder em 30 segundos, tá? Tá, pode ficar tranquilo, não se preocupa com isso. Mas você tem a oportunidade agora de falar aqui para essa câmera, de deixar para todos aqueles que você pode alcançar, né, a sua mensagem. Qual seria nesse momento? Bom, eu sempre digo assim que a gente ainda tem que acreditar no ser humano, né? Porque mesmo quando Deus olhava para o mundo, ele não via a opção de homens, e homens chamados por Deus, ele olhou e não viu ninguém, ele teve que mandar o filho dele, né? Mesmo que se você foi decepcionado por pessoas, enganado, ludibriado, manipulado, tudo que é ado,
siga acreditando ainda no ser humano, porque ele pode sair de uma criatura para um filho, né? E mesmo se ele te fez mal, a gente tem a obrigação de perdoar. Não é perdoar, falei, perdoei e vira as costas, você faz só. Não, nós temos que amar ao próximo como a si mesmo, e nós temos que perdoar 70 vezes 7. Então a gente vive num mundo com alguns valores de perdão muito artificial. E um mundo que vive uma morte muito... morreu. E uma morte, às vezes, de criança, assim, que é coisa de outro mundo, e você age como se fosse normal. Se você vê uma morte e é normal, imagina um perdão de alguém que te fez mal. Perdoar não é fácil. Perdoar não é palavra, é atitude. E é eterno. Sem perdão, você não tem fluidez na sua vida. Então a minha palavra é que perdoe, porque às vezes você está bloqueado na sua vida porque você não perdoa as pessoas. É duro perdoar? É. Mesmo aquele que te fez mal? É. Mas é um mandamento de Deus. É isso. Perdoe. Eu costumo falar que o maior benefício do perdão não é para quem recebe. O maior benefício do perdão é para quem libera. E se você quiser ter vida, libera o perdão. Quem não libera o perdão é como se estivesse tomando conscientemente um copo de veneno todos os dias. Mas quando você libera o perdão, você traz vida para o seu corpo, você traz vida para a sua mente, e você acaba realmente vivendo os propósitos de Deus, como foi falado aqui por esse gigante Edmilson. E um legado, antes de você responder. Diante dos homens aqui na Terra, vai chegar um momento em que todos nós vamos estar sendo velados em algum lugar. Sim. E nesse dia vai estar lá uma reunião de muita gente, muitas pessoas. E diante dos homens serão verbalizados tudo aquilo que o Ricardo deixou, tudo aquilo que o Edmilson deixou. Eu já sei que diante de Deus, na reunião dos anjos, né, vai estar sendo falado para Deus, óbvio que Deus já sabe, tudo aquilo que você fez para o reino. E você deixou muito claro aqui hoje no nosso podcast. Mas a gente só fala de legado quando a gente não está mais. Não é verdade? O legado ele só serve para ser contado quando a pessoa não está mais nessa vida. Então, quando isso acontecer, eu imagino que daqui 100 anos, se Jesus não voltar antes, nós não estaremos aqui. Mas qual seria o legado que você gostaria de lá deixar? No meu túmulo lá, Edmilson José Gomes de Moraes, um homem que temeu a Deus até os últimos dias. Temor a Deus é o princípio de todos. Sabedoria. Sabedoria e de vida, né? Eu gostaria de estar lá. Meu neto, meu bisneto, as pessoas, gerações, falam assim, esse homem temeu a Deus. Um homem temente a Deus. Esse é o princípio de toda a sabedoria. Eu acho que é o que me sustenta hoje, saber que com os meus erros eu colho aquilo que eu plantei, e com uma fidelidade não é por aquilo que eu vou ganhar, é aquilo que eu devo fazer, é dar glória para quem me criou. Amém. E sem isso a gente não é nada. Amém. Aplaudir de novo. Aplaudimos. E a vida no esporte, porque o esporte também, né? Eu acho que só deixar um pouco sobre o nome do podcast, né? O esporte ele mudou a minha vida, né? Então há muita vida dentro do esporte, a nível de alto rendimento, mas também a vida de educação, né? É verdade. Ele formou um homem antes de um atleta. Um cidadão. Isso que o esporte ele tem muita ferramenta. Isso aí eu falo em todos os âmbitos, não é só o futebol, né? É o vôlei, é o basquete, é todos o futebol. O esporte ele é uma ferramenta que para a guerra, que faz tudo, né? Então verdade. A gente tem que usar isso aí, uma força excepcional.
É verdade. E antes dos patrocínios, ele respondeu a última pergunta. É a mesma coisa. Pô, eu tô igual o Faustão, tô lendo pensamentos, velho. Tô falando antes. Como é que faz a última pergunta? Agora eu vou fazer uma outra pergunta, então, já que ele respondeu a última, que a gente sempre termina o podcast com essa pergunta. A vida do esporte? Muita vida. E você respondeu, então eu vou fazer uma outra pergunta. Nem uma pergunta. Qual mensagem você pode dar para os atletas de alto rendimento em clubes? Atletas que são famosos mesmo, que estão passando por problemas de saúde mental, saúde emocional, de alta performance e de espiritualidade. Qual conselho você pode dar? Combo é um multivitaminas aí, né? Um atleta que está hoje em alto rendimento, ele tem que ter uma vida social, socioemocional boa. O que ele consome fora do campo? Com quem ele anda? Com quem ele tem de amizade? E qual que é o ambiente familiar que ele está? Eu acho que isso aí é para toda a coisa. O que ele consome extra o escritório, extra campo? O que ele consome? Qual que é o que ele gosta de fazer? Ele gosta de beber, ele gosta de sair, gosta de babalar, ele gosta de cheirar, gosta de matar, isso aí é uma consequência de transtorno socioemocional psicológico que o cara vai ter. Se o cara é um cara que trabalha só com a parte da mente, sexta-feira ele acaba o emprego dele, ele vai fazer sextou, bebe até 5 horas da manhã, aí para rebater a friagem, 2 horas da tarde ele começa a almoçar no churrasco, vai até mais 5 horas da manhã, chega no domingo, fantástico, o cara não tem emoção para trabalhar. Você entende ou não? Não estou falando de religiosidade, o cara não tem, o cara bebeu durante 3 dias quase, se contaminou de coisa ruim. Mas eu fui no pagode, sambei, papapá. Não é questão de sambar, é questão que na hora que toca a música do fantástico vem a depressão. Você não lembra? Você não tem essa sensação? Eu tenho lá atrás. Acabou o domingo. Acabou o domingo, segunda tem que trabalhar. E aí eu tenho que trabalhar com a minha mente, porque é a minha mente que me motiva. Né? Se a gente for prisioneiro da mente, a gente não tem questão de raciocínio. E você pode ter o talento que for, jogar da caneta, pá. Se você não tiver a sua mente limpa, boa, para segunda-feira acordar e trabalhar e cumprir as suas funções profissionais, o seu talento ele vai durar 2 anos, 6 meses, 3 meses. Então, meu amigo, seja quem você for, consuma coisas boas com gente boa e algo que te dê prazer, o quê? Família e amigos. A questão das outras coisas, tudo consequência daquilo que você consome. Porque hoje está muito fácil consumir qualquer tipo de coisa. E aí o que você vai consumir no final de semana é o que você vai pagar na semana. Demora 3 dias para recuperar, 2 dias, mas aí é a questão dos seus pensamentos. Eu posso estar vivendo em prisão, deixando de comer, não tendo dinheiro para pagar, mas eu posso todas as coisas daquilo que me fortalece. Amém. O que me fortalece no final de semana? O que está me fortalecendo no final de semana para eu ter ânimo para produzir coisas, combustível para a gente estar feliz e deixar legado? Essa é a mensagem. Valeu? Legal. Maravilha. Vamos falar dos nossos patrocinadores. É por isso que nós fazemos esse podcast com muita empolgação, entusiasmo e com muita verdade. Porque nós temos pessoas que acreditam nesse podcast, que investem nesse podcast. E nós, claro, vamos fazer menção a alguns deles aqui. O pessoal da família Garcia, que foi muito falado aqui pelo Edmilson. Eu quero deixar um presente aqui para você, tá, Ed? Ó. Esse é um café especial da família Garcia para você. Frutas roxas, 100% arábica, tá bom? 88 pontos. E se você quiser, olha só a seriedade disso. Se você quiser saber... esse melhor. Se você quiser saber quem é o produtor desse café, é só você escanear aqui esse QR Code e vai dar para você quem é o produtor desse café. Legal. São cafés especiais, super saudáveis, tá bom? Com essa torra média, com 86 pontos. Eu tenho certeza que você vai amar esse café. Esse é um presente da família Garcia para você. Obrigado. Eu tenho um outro presente para te entregar antes de falar do nosso próximo patrocinador, que é o meu livro.
Esse é o livro que contém aqui algumas histórias. Eu tenho certeza que algumas delas, Ed, e olha que nós já dividimos assim bastante tempos de mesa e compartilhar a história, algumas delas aqui você ainda não teve acesso e eu espero ouvir de você depois o seu feedback. Irmão, senti falta dessa história. Poxa, eu senti, sei lá, alguma coisa positiva, negativa. Tá tudo bem para fim da gente crescer e entregar sempre o melhor. Eu costumo dizer que é uma forma de deixar um pedacinho de nós nas pessoas. E eu quero, nesse momento, te incentivar. Não sei se você tem livro, eu não sei se você tem esse pensamento, mas com a sua história, com tudo isso, não sei. Já está escrito, vou esperar o tempo de Deus. Então aí. Tá, eu quero ter acesso depois, porque você realmente é uma grande referência para mim, tive a oportunidade de estar com você e obrigado por ter aceito esse nosso convite. Agora, nós vamos falar da Casa Patrício. Casa Patrício é a tradição italiana mais brasileira aqui, que também traz a elegância, são os nossos amigos. É essa casa que nos veste, que faz a gente estar mais apresentável, né, no nosso programa, né? Na pessoa do Daniel, Casa Patrício, muito obrigado por acreditar no podcast A Vida no Esporte, e nós temos aqui para entregar para você, Ed, ó. Você vai lá. Envelopinho do Amaral. O do Amaral não deixou ele feliz. Esse daqui esse vai deixar você feliz. Tem um voucher aí para você ir lá na Casa Patrício, que fica lá em São Paulo, e retirar uma roupa, uma peça que você que você goste, tá bom? É por isso que é a elegância brasileira, com tradição italiana, tudo você vai amar. Casa Patrício, muito obrigado por acreditar no podcast A Vida no Esporte. E nós temos aqui, deixa eu ver aqui, Gênesis Açaí. Olha só que legal isso, Ed. Você gosta de açaí? Não consome? Muito. Eles têm um creme de cupuaçu maravilhoso que está ali. Tem o açaí premium, que é maravilhoso, eles consomem. Ó. São 10 litros, tem de 5 litros. É uma delícia, é uma delícia. O pessoal da Gênesis Açaí, e olha só que mensagem eles carregam na embalagem. Deus seja louvado. Essa é a missão do Lucas, de poder levar Deus também para a casa das pessoas, mostrar para as pessoas que ele está vivendo a missão e o propósito de vida deles. Não só vender, mas sim mostrar para as pessoas que tem um porquê que ele está fazendo isso. E é por causa de Deus. Nós queremos agradecer o Lucas e o pessoal da Gênesis Açaí, que também tem acreditado no nosso podcast, e eu recomendo, sem sombra de dúvidas, a todos vocês a entrarem em contato no Instagram e a consumirem, a comprar esse produto que é maravilhoso. Carlos? E tem a caneca também. E nós temos aqui, a caneca, tá aqui, ó, Ed. Essa caneca que você vai levar é sua também. É meu isso aqui? Para você. Essa caneca que você... Você quer vir uns 3 quilos de açaí? Vou fazer chegar lá, Ed. Pode ficar tranquilo. Vamos fazer chegar lá. Depois você passa o endereço que a gente vai fazer chegar lá para você, sem sombra de dúvidas. Carlos, o que está faltando? Obrigado. Falta essa pessoa que está nos assistindo se inscrever no canal do A Vida no Esporte. É isso aí. Clica aí no sininho para você receber as notificações do próximo episódio, que será na próxima semana. E agradecer também a presença do nosso mentor, né? Que hoje ele deu uma mentoria hoje para nós aqui do A Vida no Esporte, o Edmilson. O Penta, um chama ele de O Penta, outro chama ele de Ed, outro chama ele de Salsicha. Apelido. Caçapão, né? Caçapão. Magrelo, acho que também. Magrelo, né? Magrelo. Magrelo já não tem mais, né? Poxa, mas foi enriquecedor, muito obrigado. Eu tenho certeza que todos que estão nos acompanhando receberam uma mentoria, uma história assim, enriquecedora, conselhos práticos e essenciais para a vida, de princípios, de valores, de fé. Eu vou ficar com tudo aquilo que você falou com isso. E termino essa minha fala falando para você que nessa ida, o ano passado, em Camarões, nós tivemos momentos incríveis, assim, emocionantes, mas teve um momento em que nós sentamos juntos num culto para assistir, e ali eu não entendia nada do que estava sendo falado naquele culto, porque estava sendo feito em francês. E o Edmilson, cuidadosamente, no meu ouvido, ele falava, olha, foi falado isso, eles estão lendo assim, estão falando isso daqui. Mas teve um momento em que você não estava falando comigo nem traduzindo nada, e eu olhei para você e eu vi você chorando dentro daquele culto.
E isso mexeu muito comigo. Mostrou cada vez mais o temor que de fato você apresentou para nós aqui, que você tem a Deus, a pessoa devota e piedosa que você é. O desejo do meu coração é para que o cuidado de Deus continue mesmo vindo sobre a sua vida, sobre a sua linda família, sobre os teus projetos, sobre a sua saúde, sobre todos os seus negócios, e que você continue levando essa palavra, impactando milhares de pessoas, carregando Cristo, levando esse amor que você colocou aqui hoje na mesa para nós nesse podcast. Obrigado, irmão. Obrigado, Deus Ricardo. Deus abençoe. Obrigado Sucesso. pela oportunidade, cara. A gente que agradece. Você termina. Tá contigo. Termino o podcast, agradeço o Ricardo, agradeço o Edmilson, toda a equipe que está aqui, e nos vemos no próximo episódio do A Vida no Esporte. É isso aí.